Irmãos, na semana passada nós encerramos a série chamada O Grande Rei. Falamos sobre o retorno do rei, uma mensagem tão urgente e importante, por vezes tão negligenciada, que é falar sobre a volta de Jesus. E hoje nós iniciamos uma nova série falando sobre esse salmo, que provavelmente é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. A gente vai se dedicar a falar sobre ele nas próximas semanas, que é o Salmo 23, vocês já devem ter visto o nome da série Salmo 23, Confiando no Bom Pastor, e vocês devem ter imaginado que essa série a gente vai falar sobre o Salmo 23. Talvez esse seja o texto que as pessoas mais decoram das Escrituras. Foi o primeiro versículo que a minha filha aprendeu, inclusive, foi o Salmo 23:1, porque a gente perguntava para ela assim, o que o papai é? Aí ela falava, lindão. Não sei quem ensinou isso para ela, mas ela falava assim. Aí quando alguém perguntava assim, o que ele faz? Aí ela falava assim, ele é pastor. E o que ele fala e tal? Aí ela falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dentre tantas outras coisas, e depois ela veio aprendendo outros versos, mas esse foi o primeiro versículo que ela falava. E pode ser que seja a tua primeira experiência também de decorar um versículo bíblico. A gente que é crente há mais tempo, tinha aquelas gincanas bíblicas, que para você que não é crente há tanto tempo, para eu te explicar mais ou menos como funciona, era um momento que dividia a igreja em dois grupos para arrumar confusão. Estava tudo tranquilo, estava tudo em paz, aí o pessoal falava, como que a gente vai arrumar uma confusão nessa igreja? Já sei, vamos fazer uma gincana, e aí começava aquela competitividade, enfim, aquele negócio que você já deve imaginar como aquilo funcionava. E dentro da gincana tinha algumas provas ali e tal, que você tinha que falar um versículo bíblico e outro da outra equipe falar, decorado, até o momento que alguém não conseguisse mais e perdia ponto. Normalmente, esse verso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de acordo com pesquisas que eu fiz da Universidade de Oxford e Harvard, eles chegaram à conclusão que esse verso, junto com Jesus chorou, eram os versos mais utilizados nesse momento de gincana bíblica. Então, nós estamos falando de um texto que é, de fato, muito conhecido. O livro dos Salmos é um livro de canções. Salmos, na verdade, são músicas. É um livro de canções do povo hebreu, canções compostas para Deus. Então você vai perceber uma característica muito peculiar, porque em vários momentos, por não ser uma narrativa, uma descrição de acontecimentos, mas por ser exatamente uma poesia, você vai perceber que metáforas são utilizadas ao longo de todos os salmos para se referir a Deus e para falar sobre essa relação de Deus com o homem e, ao mesmo tempo, do homem com Deus. Até esse momento do livro dos Salmos, até o Salmo 22, algumas metáforas, elas são usadas para descrever essa relação de Deus com o seu povo, mas são, até essa altura, metáforas, em certo sentido, distantes. Até esse ponto, Deus ele é retratado como rei, Deus é retratado como uma rocha que sustenta o seu povo. Deus é retratado como o libertador. Deus é retratado como um escudo. E agora nós chegamos a esse salmo que traz uma metáfora que fala sobre Deus a partir de uma situação muito familiar, alguma imagem que reflete essa proximidade relacional e, ao mesmo tempo, transmite essa ideia de tranquilidade. O Senhor, Deus, nesse salmo, ele é tratado e retratado como um pastor. Davi, que é a pessoa que escreve esse salmo, é interessante nós nos lembrarmos que ele tinha sido pastor de ovelhas por muito tempo da sua vida. Ele tinha experiência no currículo como pastor de ovelhas. Aliás, quando ele está para ser ungido rei de Israel, Deus manda que o profeta Samuel vá até a sua casa e Jessé, o seu pai, vai apresentando todos os seus filhos, do mais velho até o mais novo, porque é assim desde o tempo bíblico, os filhos mais velhos são os melhores, e aí vai piorando com o passar do tempo. Estou brincando, gente. Lá em casa foi o contrário. Vou tentar fazer menos barulho aqui. Não, piorou. Vou vir aqui para trás, que eu acho que vai melhorar. E aí, Jessé vai apresentando os seus filhos, do mais velho até o mais novo, e ele nem se lembra do seu filho mais novo, que é exatamente Davi, até que em um determinado momento Samuel fala, acabaram seus filhos? E ele diz, não, tem um que está lá no rebanho, no pasto, cuidando das ovelhas. Era a atividade principal de Davi, era cuidar das ovelhas do seu pai. Então ele está falando do Senhor como pastor, como alguém que tem essa experiência na relação.
como alguém que compreende como um pastor cuida das suas ovelhas, o que um pastor significa para as suas ovelhas. Então, para ele, é uma imagem muito próxima. Para nós, não é uma imagem tão próxima assim, porque pode ser que você, como eu, não tenha tido tanto contato com isso. O contato mais próximo que eu tive com ovelha, assim, animal, de verdade, na minha vida, é que há pouco tempo atrás, se você é de Macaé, não sei se você vai se lembrar, mas tinha um cara que andava pelos cavaleiros aqui com uma ovelha como se fosse cachorro. Não sei se você já viu isso, mas ele andava com uma ovelha. Eu espero que, se você é essa pessoa, você não esteja aqui hoje à noite, mas você é muito estranho caso você esteja aqui. O cara andava e você via de longe e falava, nossa, que poodle gigante aquele ali, né? E à medida que você ia se aproximando, você ia percebendo que ele estava andando com uma ovelha como sendo seu animal de estimação. Mas na nossa cultura isso não é tão comum assim. Só que é importante a gente se lembrar que quando nós olhamos para o texto bíblico, esse texto foi escrito por alguém, em um contexto específico, e esse alguém tinha essa realidade muito próxima na sua mente. Para Davi, a ideia dessa relação entre um pastor e suas ovelhas é uma imagem presente. Para Davi, é uma realidade muito próxima do seu contexto. Ele sabe o que ele está falando, porque aquilo é parte primordial, fundamental da sua vida. Ele experimentou o tipo de vínculo que se forma entre o pastor e uma ovelha. Nós não temos tanto contato assim com a ovinocultura. Gostaram, né? Eu joguei no Google criação de ovelha, apareceu que é ovinocultura. Eu achava que era galinha por causa do ovo, mas nós que não temos tanto contato assim, nós imaginamos também a vida de um pastor de uma maneira que talvez não seja tão próxima do que é a realidade da vida de um pastor. Quando nós falamos sobre um pastor de ovelhas, a gente imagina alguém sentado na sombra, assim, debaixo de uma árvore, dedilhando um violão, dedilhando uma harpa, escrevendo alguns salmos, algumas canções. Mas quando nós pesquisamos assim de forma bem rápida sobre a vida de um pastor, essa pesquisa vai nos mostrar que a vida de um pastor é repleta de trabalho árduo, é repleta de muitas decisões e é repleta de uma necessidade de atenção constante. Então, definitivamente, não é uma vida fácil. O pastor, eu estou falando do pastor de ovelhas, eu não estou aqui advogando em causa própria, ou dizendo que a minha vida é difícil nesse nível, embora alguns de vocês sejam muito piores do que ovelhas de verdade. Isso daí também não dá para a gente negar. Mas eu estou falando dessa imagem que Davi constrói sobre um pastor, que é quem garante a segurança do rebanho. Ele é o guia do rebanho, ele é o protetor, ele é aquele que organiza todas as coisas, ele disciplina o rebanho, ele cuida do rebanho no sentido físico, literal mesmo. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós temos que nos lembrar que Davi está pensando em Deus como se ele, Davi, fosse uma ovelha. Esse salmo, em certo sentido, ele é uma descrição da visão de Deus a partir do ponto de vista de uma ovelha. A nossa tarefa diante desse salmo, então, é compreendê-lo. A nossa tarefa diante desse salmo é aplicá-lo à nossa realidade e perceber também como essa metáfora proposta aqui, ela faz muito sentido quando nós a analisamos juntamente com outros trechos das Escrituras. O que o rebanho de Deus experimenta, o que essas ovelhas sentem nessa relação com Deus, o que esse salmo nos diz sobre essa relação, como é a vida das ovelhas que pertencem ao rebanho do Senhor. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, vocês estão cada dia melhores, a gente vai ler todo o Salmo 23, a versão que eu leio é a Nova Versão Internacional, e a gente vai focar hoje no verso 1 desse salmo, que é exatamente esse trecho que nós conhecemos tão bem, ou já ouvimos por algumas vezes. Salmo 23. O texto diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor
enquanto eu viver. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida. Fala conosco por meio do Teu Espírito Santo. Que a gente compreenda um pouco mais sobre quem o Senhor é e a gente compreenda como se dá essa relação do Senhor conosco também, para que, como Davi fez esse salmo exaltando o Senhor, o Teu cuidado, a Tua proteção, o Teu amor, que a gente consiga vivenciar isso nos mínimos detalhes da nossa vida e a gente, ao perceber isso, consiga viver uma vida que Te honre e Te glorifique ainda mais. Nós oramos pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Então a gente vai falar sobre esse primeiro verso. O que esse primeiro verso nos mostra sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele? De forma bem resumida, ele nos mostra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana em nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para esse trecho, a gente para meio que dissecar esse verso e pensar nas expressões que são utilizadas aqui. A gente percebe que tem realidades muito maiores que, em um primeiro olhar, podem parecer que são apenas detalhes contidos nesse texto, mas quando nós o analisamos de forma mais intencional, nós percebemos a riqueza de elementos que Davi traz nesse trecho, especialmente nesse primeiro verso, e a primeira expressão que ele utiliza nesse verso é a expressão "o Senhor". É fundamental que a gente entenda que essa palavra que é traduzida por Senhor, ela fala muito sobre Deus. Davi não está se referindo meramente a um atributo de Deus, a uma característica de Deus, mas ele escolhe uma palavra que fala muito sobre o caráter do próprio Deus. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta ainda, mas pelo menos na versão que eu uso e em mais algumas que eu pesquisei, essa palavra Senhor, que é utilizada no primeiro verso, está com todas as letras em caixa alta. Eu não sei se na sua Bíblia também está assim, mas normalmente, pelo menos na versão que eu uso e em algumas outras, a gente percebe que todas as letras são maiúsculas. Quando isso acontece, é porque não é um atributo do próprio Deus, mas a palavra original utilizada aqui é o nome do próprio Deus. É a forma como o próprio Deus se revela. E aí nós conhecemos a Escritura Bíblica e olhamos um pouco para trás, para a história de um homem a quem Deus escolhe para conduzir o seu povo e para liderar o seu povo saindo de um cativeiro no Egito e caminhando em direção à terra prometida. E esse homem é Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele tem uma experiência muito impactante. Ele está em um monte, de repente tem uma árvore que está pegando fogo, mas ela não se consome. E Moisés acha aquilo curioso e ele tenta se aproximar. Uma voz, a voz do próprio Deus, vem dos céus dizendo: tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é uma terra santa. E Deus começa a anunciar para Moisés aquilo que ele faria e como ele seria usado para libertar esse povo. E o diálogo vai acontecendo até que em um determinado momento, Moisés, depois de muito relutar, depois de dizer que ele não conseguia sozinho, que ele tinha problema na fala, que ele precisava de alguém, que ele não era a pessoa mais capacitada, a mesma coisa que nós fazemos na nossa relação com Deus e nas nossas orações, tentamos criar justificativas como se o poder dependesse de nós. Moisés vai falando isso, mas em um determinado momento ele se convence e ele faz uma pergunta para Deus dizendo: tá bom, eu até vou junto com meu irmão Arão, a gente vai fazer lá o que o Senhor mandou, mas quando as pessoas me perguntarem quem foi que te enviou, o que eu vou dizer para elas? Em outras palavras, Moisés está dizendo para Deus: qual é o seu nome? Quem é que está falando comigo? Porque eu estou tendo essa experiência de ver uma sarça pegando fogo, eu estou até ouvindo uma voz aqui falando comigo, mas eu queria te conhecer um pouco melhor. Quem é você que está falando comigo? E Deus diz para Moisés simplesmente: eu sou. Moisés, eu sou o que sou. Se alguém te perguntar alguma coisa, você diz o seguinte: eu sou, me enviou até vocês. Essa expressão "eu sou", na verdade no hebraico são 4 letras que compõem aquilo que as pessoas chamam de tetragrama sagrado. Ou seja, essas 4 letras que em certo sentido refletem o nome de Deus. Durante toda a história, a gente vê muita confusão sendo feita em torno disso, e um dos grandes problemas que a gente percebe é que o alfabeto hebraico ele não tem vogais. São 4 consoantes e a gente percebe esse tetragrama sendo escrito desse modo, e as pessoas dizem ao longo do tempo que o nome de Deus é Yahvé,
Há algumas versões bíblicas mais antigas, há uma Bíblia católica chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma das versões bem conhecidas, ela traz essa expressão Yahvé. Em outros lugares você vai ver o termo Jeová, você vai ver alguns nomes sendo aplicados, mas para evitar essa confusão, as versões um pouco mais recentes da Bíblia trazem essa expressão como sendo traduzidas por Senhor, com todas as letras em maiúscula. Por que que isso acontece? Porque não é apenas um título. Davi, ele começa esse salmo não se referindo a Deus a partir de um atributo que o próprio Deus tem, mas ele usa essa revelação do próprio Deus. Davi está se referindo a Deus usando esse termo que traz de forma muito direta essa ideia de intimidade, porque essa é uma revelação do próprio Deus sobre quem ele é. Davi está compondo um salmo para o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Davi está escrevendo um salmo para o Deus que usou Moisés para conduzir a história do povo por toda a trajetória do deserto, que usou Josué para guiar o povo na entrada da terra prometida, que usou os juízes, no período dos juízes, para conduzir a nação de Israel, que levantou, que em certo sentido levantou o próprio Davi como rei. A gente não sabe a que altura da sua vida ele escreve esse salmo, mas quando ele fala sobre o Senhor, e essa expressão que é traduzida para nós com todas as letras maiúsculas, ele está se referindo a esse Deus que se revela a Moisés e que tem conduzido toda a história do seu povo de forma soberana. É importante que a gente se lembre que quando Davi escreve esse salmo, havia já um conhecimento prévio sobre Deus, havia uma revelação anterior a ele mesmo. Já havia revelação sobre Deus que ele já leu, que ele conheceu, que ele ouviu falar, que ele experimentou. Davi, a essa altura, ele tem uma Bíblia. É óbvio que não é tão completa quanto a nossa Bíblia, mas ele já possui a essa altura o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Ele já sabe algo sobre a história de Israel. Ele já conhece que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele já sabe que Deus havia feito uma aliança com esse povo e ele havia honrado essa aliança por toda a trajetória do povo de Israel. Portanto, Davi está se referindo a esse Deus que criou, que sustenta e que conduz todas as coisas. Esse Deus a quem ele se refere como Senhor é aquele que falou e a partir da sua palavra os mundos surgiram. Esse é aquele que criou e sustenta todas as coisas com o poder da sua voz. Esse é aquele cuja mão governa o sol, a lua e as estrelas, e ao mesmo tempo é aquele que controla de forma soberana cada micro-organismo do universo, que não acontece absolutamente nada que passe despercebido aos seus olhos, mas é o Deus que governa sobre tudo, sobre todos, que conduz a história. E Davi, quando escreve sobre Deus, o chamando desse nome, ele está dizendo o seguinte: esse Senhor, que conduz a história de forma tão magnífica e soberana, esse Senhor, Ele é o meu pastor. E aqui nós vamos entrando já no segundo ponto desse verso que a gente consegue abordar, que é exatamente essa frase de Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Alguns comentaristas que eu consultei ao longo dessa semana, no trabalho de pesquisa, alguns vão dizer que a palavra mais importante desse verso é a palavra meu. Não é apenas o pastor de todo o universo. Não é apenas o pastor de uma nação que ele escolheu para si. E embora em muitos lugares a Bíblia apresente a ideia de coletividade em orações e salmos, a gente fez há pouco tempo uma série sobre a oração que Jesus ensina, onde o aspecto coletivo é enfatizado o tempo todo. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Existem salmos que enfatizam esse aspecto coletivo. O Senhor é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vai perceber isso em inúmeros momentos por toda a trajetória bíblica. Mas nesse momento, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor. Eu não estou falando da relação coletiva que ele tem com o seu povo. Eu não estou falando da relação coletiva que ele tem com a nação de Israel, com uma determinada tribo ou com qualquer outra coisa. Mas eu estou falando que esse Senhor, Criador e Condutor do universo, Ele é o meu pastor.
Ele não está sendo egoísta nessa expressão, mas ele está enfatizando que há a possibilidade de um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus que é todo poderoso. Esse Deus que criou todas as coisas, irmãos. Esse Deus que detém todo o poder nas suas mãos. Esse Deus que controla todo o universo. Esse Deus poderoso, infinito, amoroso, santo, soberano, justo e tantos outros atributos. Esse Deus, Ele é o meu pastor. Esse Deus tão poderoso, Ele cuida de mim como uma ovelha. Quando Davi se refere ao Senhor como pastor, ele mostra que conhece o caráter zeloso de Deus e por conhecer o caráter zeloso de Deus, o quanto ele depende do Senhor. Mas quando ele diz, o Senhor é meu pastor, ele está relacionando esses atributos de grandeza de Deus à sua própria vida. E ele sabe do que ele está falando. Ele já havia sido pastor de ovelhas, ou até mesmo ele era um pastor de ovelhas a essa altura. O Deus que conduz a história do universo de forma soberana é o mesmo Deus que conduz a minha história, a história da minha família, a minha jornada, a minha caminhada. A gente não está falando de um Deus que governa só de modo macro sobre todo o universo, mas é um Deus que se importa comigo também e que cuida de mim de forma individual, amorosa. Davi já havia sido um pastor, ele já havia enfrentado situações que ele conseguia perceber que o Senhor estava cuidando dele de fato, de verdade. Alguns defendem, eu falei para vocês que a gente não consegue cravar, mas alguns defendem que Davi era um pastor de ovelhas a essa altura, e ele escreve, o Senhor é meu pastor, a partir dessa realidade de observar as ovelhas. Outros já defendem que esse salmo foi escrito por Davi numa fase mais madura, já perto do fim da sua vida, porque ele fala sobre vale da sombra da morte, que é uma situação que ele enfrenta por vezes ao longo da sua vida, mas é fato que ele havia enfrentado situações assim. Ele é um pastor que já tinha enfrentado um leão para proteger suas ovelhas. Ele é um pastor que tinha enfrentado um urso para proteger suas ovelhas. Davi sabia melhor do que ninguém que o Senhor protege as suas ovelhas. Que do mesmo modo que um pastor se dedica para essa proteção, ainda que o risco seja alto e o perigo seja iminente, ainda assim o pastor tem esse cuidado, esse zelo pela proteção das ovelhas. E ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, dizendo, esse Deus, Ele cuida de mim, como um pastor cuida das suas ovelhas. A gente percebe nesse salmo outras imagens sendo usadas por ele, como eu disse para vocês, alguém diante do vale da sombra da morte, situação que Davi enfrentou algumas vezes, mas mesmo nos piores momentos, ele consegue perceber que o Senhor, como seu pastor, o havia conduzido em cada momento da sua história. Além dele ser o Deus poderoso que conduz a história com H maiúsculo, Ele é o meu pastor, que conduz a minha história também de forma soberana. É o que Davi está dizendo nesse salmo e é o que eu penso que você deveria se perguntar também nesse momento. Será que isso é verdade sobre mim? Será que eu enxergo Deus a partir de um relacionamento pessoal que eu tenho com Ele? Ou Deus é apenas uma figura distante que me ensinaram que criou todas as coisas e que eu não consigo ter esse relacionamento tão íntimo e tão próximo? Será que eu consigo experimentar isso na prática? Isso é verdade sobre mim? O Senhor é de fato o meu pastor? Eu posso afirmar isso e eu posso crer nisso de todo o meu coração como sendo verdade mesmo? E aí nós chegamos à última parte dessa frase que diz o seguinte: de nada terei falta. Pode ser que na versão que você tenha decorado quando mais novo seja: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É exatamente a mesma coisa. No meu grupo pequeno, tem uma pessoa que a versão dela da Bíblia foi escrita, acho que mais ou menos em 1684, por aí. E aí alguns textos que a gente pede a pessoa para ler durante o grupo pequeno, a gente precisa levar também no nosso grupo uma Bíblia e um dicionário. Porque quando esse irmão abre, a gente lê expressões como vernáculo, coisas assim que a gente nem faz ideia do que seja. Esses dias eu achei que ele estava falando em línguas, mas ele estava lendo um versículo, para vocês terem ideia do que acontece. Então, independente de qual seja a tua versão, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou se o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, isso significa basicamente a mesma coisa. E o que isso significa? Que o Senhor é meu pastor e não vai me faltar absolutamente nada. Agora, um ponto fundamental de nós entendermos:
O fato de Davi falar isso sobre Deus na sua relação não significa para nós, irmãos, que nós teremos tudo aquilo que nós queremos. Absolutamente nada do que eu preciso vai me faltar, porque esse pastor provê o que eu preciso. Agora, mesmo as necessidades que eu acho que eu tenho, se elas não são supridas por esse pastor, é porque elas não são minhas necessidades. O meu pastor, ele conhece mais sobre mim do que eu mesmo sou capaz de me conhecer. O meu pastor, ele sabe o que eu preciso de fato e não apenas o que eu acho que é melhor para mim mesmo. E às vezes nós discutimos com Deus, tentando mostrar para Ele que o nosso caminho para nós é melhor do que aquilo que Ele tem planejado para nós. Mas do mesmo modo que a gente não pode entregar para uma criança o controle sobre a alimentação dela de forma total, senão o que vai acontecer? Ela só vai querer comer doce e chocolate o tempo todo, antes do almoço, não vai almoçar. Lá em casa, para educar a Manu em relação a isso, eu comi metade do ovo de chocolate dela para ela não ter esse tipo de tentação. Então, eu estou ajudando a minha filha de forma prática. Não foi exatamente com esse objetivo, mas eu tenho vergonha, mas o fato é verdade. Isso aí foi o que aconteceu de fato. Mas do mesmo modo nós, irmãos, se Deus entrega para nós essas decisões sobre as nossas vidas, a gente ia se agradar o tempo todo e fazer aquilo que é agradável para nós, aquilo que me dá prazer, aquilo em que eu encontro satisfação imediata. Mas no final das contas, aquilo seria um problema que eu não consigo nem mensurar porque eu não tenho maturidade suficiente para isso. Do mesmo modo na nossa relação com Deus. Por vezes você quer chocolate, Ele manda te comer legume. Mas você fica discutindo. Você fica tentando provar que o chocolate é melhor para você e sem perceber, Deus já te deu livramentos que você não faz ideia nem do que aconteceu ou do que viria a acontecer, porque Ele é o seu pastor e Ele tem cuidado de você. Porque Ele é o seu pastor e Ele, melhor do que ninguém, conhece as tuas necessidades, aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Tem uma música do Projeto Sola que o refrão vai dizer o seguinte: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E essa é uma grande verdade na nossa relação com Deus. Eu preciso, irmãos, confiar no pastor, a ponto de saber que ele vai me dar aquilo que é melhor para mim, mesmo que eu não concorde com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Esse era um verso que a avó da minha esposa repetia constantemente. Sem saber ler, mas havia memorizado isso e por vezes, mas às vezes não era fácil de ouvir, não. Principalmente quando alguma coisa ruim acontecia ou quando algo que eu não gostaria que fosse daquele modo. E alguém te diz assim: todas as coisas cooperam. Dá uma raiva, vocês não fazem ideia. Porque uma coisa é ouvir sobre isso quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero. Outra coisa é ouvir sobre isso quando o caminho de Deus é totalmente oposto ao meu próprio caminho. Mas eu preciso, como uma ovelha do rebanho desse supremo pastor, confiar na sua palavra que diz: os meus caminhos sobre vocês são muito maiores do que os seus. Os meus pensamentos sobre vocês são muito maiores do que os próprios pensamentos que vocês têm. Eu preciso confiar que, independente da minha vontade, do que eu quero, do que eu desejo, do que me traz satisfação, do que me traz prazer, eu preciso entender que a vontade dele, não a minha, é boa, é perfeita e é agradável. Será que nós confiamos no Senhor como nosso pastor a esse ponto de nós nos submetermos, mesmo quando a gente discorda dele? Ou queremos ajudar Deus a fazer as coisas do nosso jeito? Olhar para o Senhor como nosso pastor, irmãos, é ter a certeza que mesmo nesses momentos, nós precisamos e nós podemos confiar nele. Há uma frase de Martinho Lutero, reformador, quando ele diz o seguinte, ele falou para Flávio, inclusive, essa frase, pessoalmente, 1519, por ali. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Há um pastor amigo da cidade de Niterói que ele diz mais ou menos a mesma coisa, com outras palavras. Quando eu não entendo o que Deus faz, eu confio em quem Deus é.
que isso seja uma verdade para nós. Eu disse lá no início que já havia uma revelação antecedente quando Davi escreveu esse salmo. E é importante que a gente saiba que a revelação de Deus ela é progressiva. Hoje, nós temos muito mais elementos conhecidos sobre Deus do que Davi tinha àquela altura. Nós temos as escrituras completas, o que ele não tinha. Nós temos a própria história de Davi, esse salmo, inclusive, e tantos outros que nos ensinam. E por conta disso, nós podemos olhar para esse texto de forma ainda mais completa, entendendo como essas verdades se conectam ainda mais à nossa realidade. Davi vivia à espera de um Salvador que viria. Nós vivemos hoje tendo a certeza de que Jesus é esse Salvador que já veio e Ele é a personificação desse que é Senhor, desse que é nosso pastor e desse que nos garante que absolutamente nada vai nos faltar. Se Davi começa o Salmo se referindo a Deus como Senhor, nós hoje podemos ter a certeza que Jesus é o Senhor. Em Jesus, segundo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, em Jesus nós percebemos a imagem do Deus invisível. O Deus que Davi conhecia como esse Deus que criou e sustenta todas as coisas. O Deus que Davi se referiu a ele como sendo esse Deus que conduziu toda a história do seu povo. Esse Deus todo-poderoso, ele foi visto. Ele foi percebido, ele foi tocado ali pelos seus discípulos, pelas pessoas que estavam próximas. Nós estamos falando que esse Deus é o próprio Jesus e Jesus é o Senhor. A gente leu isso no começo do culto, a continuação desse texto. Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa mesma confissão que Davi faz sobre o Senhor, nós faremos e todos nós faremos, inclusive o próprio Davi, sobre o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, que é o próprio Jesus. Quando ele fala o Senhor, ele está falando de Jesus, de uma perspectiva que ainda não tinha experimentado em termos históricos, em termos de uma linha do tempo, mas hoje nós podemos perceber isso. Quando ele fala que o Senhor é meu pastor, ele está se referindo a Deus como Senhor, ele está afirmando que ele é o seu pastor. Nós podemos afirmar hoje, irmãos, que o nosso pastor é Jesus. Ele é o nosso pastor, é o que cuida de nós, ele é Deus, portanto ele é Senhor e ele é o nosso pastor. Ele não é somente um pastor, mas ele é o meu pastor. Ele se relaciona comigo de modo íntimo e pessoal. Jesus é exatamente isso, é Deus sendo gente. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus entre nós. E se eu entendo que Jesus é o Senhor, é o meu pastor, eu tenho a absoluta certeza que Ele não vai me deixar faltar absolutamente nada. Em Jesus eu tenho relacionamento, provisão, segurança, tranquilidade, confiança. Absolutamente nada me falta se eu estou em Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,19, vai dizer que Deus, em Jesus, suprirá cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Esse suprimento, essa provisão, a certeza de termos as nossas necessidades atendidas, isso não se deve à nossa influência, à nossa capacidade, ao nosso emprego, à nossa estabilidade financeira ou emocional, ou o que quer que seja. Embora tudo isso seja importante, essa certeza de que nada vai nos faltar, repousa na confiança de sabermos quem é Jesus. Ele é Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Não são apenas inferências que nós fazemos a partir do texto bíblico, mas eu quero caminhar para a conclusão usando as palavras do próprio Jesus em João 10:11, quando ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou. Quando Deus se revela a Moisés lá no Antigo Testamento, e Moisés fala, Senhor, eu estou indo para o Egito. É uma nação politeísta. Tem Deus de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é jeito. É uma praça de alimentação de deuses. Aquele lugar você pode escolher do jeito que você quiser. Eu vou me apresentar a eles dizendo o quê? Deus diz para Moisés, eu sou. Eu sou o que sou. E esse termo, Deus diz para Moisés, diga a eles que eu sou, me enviou a vocês. Esse termo, inclusive, ele não é utilizado pelos judeus, porque eles entendem que é uma blasfêmia, se referirem a eles próprios falando sobre o nome do próprio Deus.
Quando Jesus diz eu sou, ele está advogando para si essa ideia da divindade, porque ele está dizendo eu sou, ou seja, é a forma como Deus se revela e eu estou me revelando a vocês também. Só no Evangelho de João a gente percebe Jesus falando, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E nesse trecho ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa mesma expressão que é traduzida no Antigo Testamento como Senhor, é o que Jesus está dizendo sobre si mesmo. Tanto que nesse trecho, sobre as ovelhas, os judeus o interrogam de forma enfática, dizendo, olha, diz para a gente de forma aberta. Você fica dizendo aí, dando a entender algumas coisas, diz para a gente, você é de fato Deus, você é de fato o enviado de Deus, o Messias prometido. E a resposta de Jesus é a seguinte, eu já disse para vocês, mas vocês não creem. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês teriam entendido e crido. E de que forma Jesus já havia dito para eles? Quando ele usa essa expressão dizendo, eu sou. O Senhor, Jesus dizendo, eu sou. Davi dizendo, o Senhor é meu pastor. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Aquele que ama, aquele que cuida, aquele que protege o rebanho. Pode parecer heresia o que eu vou falar, mas é como se ele dissesse, esse cara sou eu. E é exatamente o que ele está falando nesse trecho. O Senhor é o meu pastor, eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós. E a imagem, irmãos, que melhor representa a provisão e o cuidado de Deus para conosco, suas ovelhas, estão nessa frase. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. O Evangelho é a materialização do amor de Deus por nós. Depois de uma criação perfeita, o homem vira as costas para o Criador. O homem desobedece a Deus e interrompe essa relação, vivendo agora desconectado, afastado do seu Criador, e não havia absolutamente nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa conexão destruída pelo pecado. O Evangelho é essa boa notícia, da provisão de Deus diante da nossa incapacidade. O profeta Isaías, ele retrata essa imagem no capítulo 53, dizendo que todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um seguindo pelo seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre Jesus o pecado, a iniquidade de todos nós. Ele vive uma vida perfeita, ele é levado à morte em nosso lugar. Ele que com a sua vida justa atende a todas as exigências da lei de Deus. Ele assume a nossa condenação, morrendo uma morte humilhante. Ele é crucificado, ele é morto. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte. Cristo Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Esse mesmo Jesus nos garantiu que um dia voltará para que estejamos eternamente com Ele. E esse mesmo Jesus estende a sua justiça a nós por meio da fé. É a grande troca do Evangelho. É Deus tratar Jesus como se fosse um de nós. E Deus nos recebendo na sua família pela fé que depositamos na justiça de Cristo e ela nos é atribuída. Todo o restante, irmãos, que também não vai nos faltar, é apenas consequência do Evangelho, que é aquilo que de melhor poderia nos acontecer e que nenhum de nós seria capaz de produzir. Às vezes a gente se preocupa demais com todas as outras coisas que não queremos que nos faltem. Mas é o próprio Jesus que diz aos seus seguidores, aos seus discípulos no Sermão do Monte, não andem ansiosos quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber, quanto ao que vocês vão vestir. O Pai sabe da necessidade de vocês e Ele cuida da necessidade de todos vocês. Observem as aves do céu, elas não trabalham, elas não tecem, não fiam, mas ainda assim o Pai tem sustentado cada uma delas. Observe os lírios do campo, eles também não têm como desenvolver atividade alguma, mas eu afirmo para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Agora eu quero que vocês entendam a seguinte verdade: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
a forma onde o lugar onde nós percebemos, de modo mais presente e marcante, o reino de Deus e a sua justiça não é em outro lugar senão na cruz do Calvário. E pela cruz, o nosso maior problema, o nosso problema definitivo foi resolvido por aquele que é capaz diante da nossa incapacidade e da nossa impossibilidade. Pelo seu sangue na cruz, nós fomos comprados e fazemos parte agora do povo de Deus. Se nós somos agora ovelhas do seu rebanho, é porque fomos comprados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Absolutamente nada vai nos faltar, nada. Nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. Mas todas essas coisas são consequência do Evangelho, que é a forma mais visível e presente do amor que esse Deus, que é o nosso pastor, tem por cada um de nós. Que creiamos em Jesus como nosso Senhor. Que creiamos em Jesus e confiemos nele como nosso pastor. E, consequentemente, que experimentemos o amor e o cuidado de Jesus, que é aquele que é o nosso provedor.